Paz e graça do Senhor Jesus, nosso Deus, passando para deixar uma palavra reflexiva neste novo dia para as nossas vidas. E também pedir a você encarecidamente, que já é inscrito no meu canal, que possa compartilhar nas suas redes sociais e que possa, na verdade, deixar o seu like, comentar e se inscrever no meu canal para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra. Eu quero falar neste momento a respeito das escolhas de hoje e os seus reflexos amanhã. Sabemos que muitas das vezes pessoas tomam decisões precipitadas, decisões que na verdade irão trazer consequências para com as suas vidas, mas nós sabemos que aquele que anda sobre a orientação do Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele deve primeiramente consultar a Deus para que o Senhor venha dar a direção através do Espírito Santo e ele amanhã possa colher, na verdade, irmãos, coisas boas através daquilo que ele tem pedido ao Senhor. E nós vemos também pessoas que tomam decisões precipitadas e que amanhã irão colher coisas trágicas para suas vidas por não ter consultado a Deus. Nós vamos ver o caso de dois homens na Bíblia Sagrada, que um andava sobre a orientação do Senhor e tomou decisões certas na sua vida e foi abençoado por Deus. Já o outro tomou decisões erradas e trouxe consequências trágicas para as suas vidas. Como eu disse, as escolhas de hoje, os seus reflexos amanhã. Eu quero falar sobre 4 critérios muito importantes para as nossas vidas. O primeiro critério é o critério ético. A decisão a tomar me aproxima ou me afasta do pecado. Ou seja, eu tomando uma decisão, ela ou vai me aproximar ou me afastar do pecado. E se nós estivermos sob a orientação de Deus, o Espírito Santo vai nos conduzir a tomar uma decisão certa e vai nos afastar do pecado. Eu vou citar o exemplo de Ló e o exemplo também de Abraão. A palavra de Deus diz que Ló aproximou-se do pecado por causa da decisão que ele tomou. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13, a palavra de Deus diz que os varões de Sodoma eram pecadores contra o Senhor Deus. Ló tomou a decisão e se aproximou-se do pecado. Enquanto nós vamos ver também, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 18, que Abraão aproximou-se de Deus em comunhão. Ou seja, Abraão fez um altar e agradeceu a Deus por tudo que ele tinha feito na sua vida. Aproximou-se de Deus. Então nós vimos aí as decisões desses dois homens e a decisão certa que Abraão tomou e a decisão de Ló, que aproximou ele do pecado cada vez mais. O segundo critério é o critério relacional. A decisão a ser tomada me envolve com boas ou más companhias. Isso nós vimos hoje, nos dias a dias, decisões que tomamos que vai nos envolver com boas companhias ou más companhias no nosso dia a dia. E através da orientação do Espírito Santo de Deus, pedimos a orientação do Senhor para que Ele nos dê a orientação para escolhermos e fazermos escolhas boas das boas companhias em que devemos caminhar. Ló envolveu-se com homens perversos. Mais uma vez está lá Gênesis 13:13, que os varões de Sodoma eram homens pecadores contra Deus. A decisão de Ló, mais uma vez, levou ele a se envolver com coisas erradas e afastando ele cada vez mais da presença de Deus e ele se aproximando cada vez mais do pecado. Mas só que a palavra de Deus nos diz que Abraão envolveu-se com Melquisedeque e foi visitado por Deus. Mais uma vez, a decisão de Abraão levou ele a estar mais próximo de Deus ainda mais. O terceiro critério é o critério espiritual. A decisão a tomar me torna sensível ou insensível à voz de Deus. Mais um ponto importante para as nossas vidas. A decisão que nós tomamos, ela torna nós sensível à voz de Deus ou insensível a ouvir a voz de Deus. E sobre a orientação do Espírito Santo de Deus,
o Senhor vai fazer com que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que Ló tornou-se tardio em obedecer a Deus. Quando os anjos vieram até a casa de Ló, e quando chegou o momento de destruir a cidade de Sodoma, Ló e a família foram precisos ser tirados da cidade. A sua esposa não queria sair de lá, e nós vimos realmente o que aconteceu logo depois com ela. Ela estava apegada às coisas do mundo daquela cidade, e nós vimos as consequências que vieram sobre a vida dela. Já Abraão passa a ser chamado amigo de Deus. Mais uma vez nós vimos aí, queridos irmãos, a decisão a ser tomada. Ló, na verdade, foi tardio em ouvir a voz de Deus, e Abraão passou a ser chamado amigo de Deus. O quarto critério é o critério futurístico. A decisão a tomar abençoa ou corrompe a minha posteridade. Nós vimos aí a posteridade de Ló foi amaldiçoada. Gênesis capítulo 19. Como assim, irmãos? Nós vamos ver lá em Gênesis 19 que as filhas de Ló embriagaram seu pai para poderem engravidar e dar continuidade à sua descendência. Então, ali foi amaldiçoada a posteridade de Ló. Já de Abraão, a palavra de Deus diz que a posteridade de Abraão foi abençoada para abençoar. Gênesis capítulo 21, onde nós vamos ver o nascimento de Isaac. Através da sua mãe Sara, que era estéril, Deus vai dar ali o filho Abraão, Isaac. Então a posteridade de Abraão vai ser abençoada. Então, meus queridos irmãos, as escolhas a tomarmos hoje irão refletir amanhã. E com certeza, se tomarmos essas decisões orientadas pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor sobre as nossas vidas irá nos dar, queridos irmãos, coisas boas. Iremos colher, na verdade, coisas boas diante da presença do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus nos conduz, na verdade, pelo caminho certo. Deus só quer o melhor para as nossas vidas. Deus só quer o melhor para os seus filhos. Então, as escolhas de hoje e os reflexos amanhã. Faça a escolha certa para que Deus venha nos dar aquilo que temos pedido e você possa alcançar a sua bênção e a sua vitória em Cristo Jesus.